Arya não tinha falado em 17 anos. Não desde a noite ela visto os pais morrerem. Não desde que ela tentado de gritar por ajuda. E ninguém tinha chegado. O silêncio começado como trauma e tornou-se o seu escudo, a sua proteção. O seu caminho de desaparecer em o fundo, onde ninguém olhou muito de perto. O que era exatamente o que ela precisava. Agora, ela agachou-se nas sombras do grande salão, esfregando a pedra com praticar, enquanto Alpha Ronin ecoava acima ela. A maioria de servos tinha sido demitidos para a noite, mas Arya, silenciosa, discreta. Arya era fácil de esquecer. Ela tinha aprendido a ser invisível, aprendido que ser ignorada significava estar seguro. Esta noite, ser negligenciado significou descobrir algo que poderia levá-la a matá-la a matar. O festival, Ronan foi dizendo que a sua voz baixa, mas com enho sala. 3 semanas, isso é quando nós atacamos. As mãos de Arya pararam sobre a escova pincel, mas ela continuou a baixa, continuou esfregando. Não reaja, não chame atenção, apenas ouvir. 50 bandidos devem ser suficiente. Isso foi a voz Arya não reconhecer. Mais áspera, cruel. O ouvir sempre traz mínima guarda para a paz festival. É sua fraqueza que confiança. O ouvir, Alpha King tem o norte branco. Arya nunca o ele, mas todos sabiam de ele. Eles diziam que ele podia ouvir o que não estava dito, que ele leu verdade no silêncio melhor do que a maioria das ler palavras em uma página. Eles disseram que o seu território prosperou porque ele realmente ouviu as suas povo, até os vozes mais silenciosas. Elas disseram que ele era justo. Tudo, Alpha Ronin não era. Marcos, a voz de Ronin voz em um tom de advertência. Você está certo de que os seus bandidos não falhar. Marcos, a lâmina não falha, o voz respondeu. O teu compras de ouro compra minhas espadas, Alfa, e as minhas lâminas terminarão acabar o ouvir. Então, em o caos, reivindicação ao seu território será o mais forte. Quem vai para discutir com o vizinhos Alfa, oferecendo estabilidade. Arya sentiu o gelo correr por suas veias. Um assassinato durante a Festival da Paz Festival em 3 semanas. Ela precisava avisar, alertar alguém. Precisava. Mas quem? Ela estava muda, uma serva. Mesmo se ela tentasse escrever isso, quem acreditaria nela? Ronin simplesmente negar isso e então ela desapareceria. Ela via servos que sabiam demasiado, muito desapareceram antes. E houve outro problema. Um segredo que ela estava guardando por 2 anos, desde sua avó, a única família que ela tinha morto e partido a sua sozinhos em Silverwood. Arya era uma Omega. A sua avó tinha ensinado a esconder isso, a usar uma mistura de ervas que suprimiu o seu cheiro. Elas vão forçar-te você a casamento. Casamento, se eles sabem, a avó tinha sussurrado no seu leito de morte. Ou pior, ficar escondido, pequena pomba. Fica segura. Então Arya ficado escondida, tinha trabalhado como um servo, tinha mantido a sua baixa, tinha sobreviveu. Mas se ela tentasse revelar esta conspiração, se ela desenhou alguma atenção para si mesma, alguém pode olhar demasiado de perto, pode descobrir o que ela era, e então ela ficar presa, usada como um peão em jogos de Ronan, apenas como tudo o resto. Ela precisava avisar, alertar os reis, que estava a ouvir, mas ela precisava fazer isso sem revelar a si mesma, sem se expor a si mesma em caminho de Ronin caminho, o que significava que ela tivesse que encontrar outra maneira. Naquela noite, Arya sentiu-se em seu pequeno quarto com a sua mais preciosos. Um diário com capa de couro diário, a sua mãe lhe dado a ela antes de ela morreu. Estava cheio de desenhos de Arya, desenhos, esboços de tudo o que ela visto ao longo dos anos, plantas, animais, pessoas, lugares. Desenho era como ela falava quando ela não conseguia usar palavras. Era como ela processou o mundo, como ela lembrava, como ela sentia. Agora, pode ser como ela salvou uma vida. Ela esboçou rapidamente, planejando. O norte, picos brancos delimitam Silverwood, território ao norte. Se ela pudesse alcançar a fronteira,
Poderia deixar avisos onde as patrulhas de Thane patrulhas poderiam encontrá-los. Isso era perigoso se ela fosse apanhada fora das terras da matilha à noite. Se ladrões a encontraram ela, se os lobos de Ronin lobos a avistassem ela. Mas se ela não nada, um bom morreria morrer. E como muitos outros sofrer sob expansão de Ronin regra. Arya olhou para suas pequenas, pálidas, marcadas com cicatrizes de anos de trabalho. Estas mãos esfregado pisos, carregado lenha, preparado refeições. Essas mãos tiveram desenhado inúmeros desenhos em silêncio. Estas mãos podiam desenhar um aviso que não poderia ser ignorada. O primeira noite, Arya saiu às meia-noite quando o matilha casa estava silenciosa e o guarda estavam mudando. Ela tinha memorizado os padrões ao longo de anos de invisibilidade. Ela sabia exatamente quando poderia escapar sem ser notada. A viagem para a fronteira demorou 3 horas a pé, viajando pela floresta na escuridão. O coração de Arya coração batia com todo um caminho. Cada som fazendo ela congelar, cada sombra uma ameaça na ameaça. Mas ela tinha crescido em estes bosques. O seu pai tinha estado um rastreador antes de morrer. Ela sabia como se mover-se silenciosamente, como evitar ser detetado. Quando ela chegou à fronteira, marcou por antigas pedras esculpidas com símbolos. Arya encontrou uma clareira onde os caminhos se cruzavam. Lobo impressões em neve disse a patrulhas passaram por aqui regularmente. Perfeito. Ela ajoelhou-se na neve, puxou para fora um robusto pau que ela afiada para desenhar e começou a esboçar. O primeiro aviso foi simples, um mapa do terreno com marcações claras, marcações de perigo. Ela fez o principal pavilhão, o áreas circundantes, e marcadas pontos específicos, pontos com símbolos de ataque. Qualquer pessoa que conhecia a guerra, compreender imediatamente que eram posições de emboscada. Ela trabalhou rapidamente, os seus dedos ficando adormecerem o frio, a sua respiração formando nuvens no ar. Quando ela terminou, ela deu para trás para examinar o seu trabalho. Mesmo em pálido luz da lua, o desenho estava claro, detalhado e inconfundível. Seria ser suficiente? Seria lobos encontrá-lo isso? Os eles? Ela ter que confiar que o ouvir reputação do rei reputação era merecida. Que ele ouvir este aviso. Arya fez a viagem de volta para Silverwood, escorregando para sua quarto apenas ao amanhecer, começava a amanhecer. O seu corpo estava a doer, os seus dedos estavam em carne viva, mas ela tinha conseguido isso. A primeiro aviso foi colocado, 6 mais noites para ir. Cada noite, Arya adicionava mais informação, mais peças do quebra-cabeças, que qualquer bom estratega precisaria. Noite 2. Ela desenhou exatamente 50 lobos a convergirem o festival. O número era crítico. Fine precisava saber o alcance da ameaça. Noite 3. Ela desenhou marcos à lâmina da memória. Ela tinha visto brevemente, mas a sua olhar de artista tinha capturado cada detalhe. A cicatriz atravessando o seu mandíbula, a cruel para a sua boca, o morto olhar em seus olhos. Era um dos seus mais detalhados retratos. E ela incluíram os símbolos que marcavam como um conhecido líder rebelde. Cartazes de procurado cartazes em Silverwood têm imagens semelhantes. Qualquer pessoa entrar em guarda reconhecê-lo ele. Quarta 4. Ela desenhou o Silverwood estando ligado aos malfeitores. Isso foi o mais perigosa. Se alguém de Silverwood descobriu estes desenhos, se eles perceberam alguém tinha traído o plano de Ronin, mas ele tinha que ser feito. Fine precisava saber quem estava por trás do ataque noite 5. Ela desenhou lua marcada com o data, o momento tudo. O ataque foi planeado para a altura do festival, quando guardas estivessem relaxados e celebrando. Noite 6. Ela desenhou detalhado posições onde os bandidos atacariam primeiro, como eles se dividiriam as suas forças, onde tentariam de desligar o retirada. Arya tinha ouvido o suficiente de Ronin e dos planos de Marcos a planear para compreender a sua estratégia. Ela traduziu tudo para uma linguagem visual clara guerra. Noite 7. Ela desenhou a rotas de fuga Marcos planeou para usar, posições alternativas, o reunião secundária ponto de encontro, tudo que ela ouvido enquanto esfregava o chão e estando invisível.
Todas as noites em que ela voltava exausta e congelada, ela perguntou-se se isso estava funcionando. Estariam patrulhas de Faim patrulhas encontrando os desenhos? Estavam, estavam a sério, a sério? Ou estavam desprezando como jogos infantis ou brincadeiras? Ela não tinha nenhuma maneira de saber. Tudo ela podia fazer era continuar tentando, continuar a adicionar informação e esperar que em algum lugar lá fora alguém estava ouvindo para ela silencioso. Sobre o 8 da manhã, a Ria partiu a antes do amanhecer. Ela precisava para concluir um desenho, o mais importante. Ela desenhou a si mesmo, rodeado por um escudo com uma mensagem clara, mensagem: proteja ele. Era arriscado ir tão cedo depois da noite anterior. O seu corpo estava exausto, os seus dedos estavam em carne viva e sangrando de o frio e casca-casca que ela usava para desenhar ferramentas. Mas havia apenas 2 semanas restantes até o festival. Tempo estava a passar a acabar. Ela chegou à clareira enquanto o céu começou a esclarecer. Aquele estranho tempo entre noite e amanhecer quando o mundo segurou a respiração. A neve estava imaculada, intocada exceto por suas pegadas e as marcas da patrulha de dias anteriores. Arya ajoelhou-se em seu lugar habitual, lugar onde todos seus desenhos tiveram e começaram a esboçar. Ela nunca visto Tyne pessoalmente, mas a sua descrição era bem conhecida. Eles diziam que ele era alto, fortemente construído, com cabelo loiro platinado, e que ele usava longo em uma antiga maneira. Eles disseram, os seus olhos estavam azuis como o gelo azuis, penetrantes como o inverno. Ela atraiu ele em pé alto, majestoso, forte, e ao seu redor ela atraiu um perfeito, um escudo, uma barreira, um símbolo de proteção. Ela derramou tudo nisto este desenho, tudo o seu desespero, toda a sua esperança, todo o seu silenciosa oração que este aviso seja ser suficiente. Por favor, compreenda. Por favor, esteja cuidado. Ela estava tão concentrada em o desenho, tão absorvida em obter cada perfeito, que ela não ouviu os passos em neve. Não perceberam que ela não estava sozinha até silêncio absoluto. Fez o cabelo em costas, parte de trás, de pescoço nuca, ficar em pé. A mão de Arya congelou no meio do movimento. O seu batimento cardíaco batia forte em seus ouvidos. Lentamente, cuidadosamente, ela virou a cabeça e viu eles. 30 lobos dispostos em um perfeito semicírculo atrás dela. Eles eram enormes, claramente guerreiros de elite, a sua brancos e prateados pelagem brilhando em o amanhecer. Eles ficaram em formação militar, completamente em silêncio, não um único rosnado ou movimento. O guarda silenciosa, Tyne's Elite lendária elite, e em o centro, um lobo que diminuiu todos os outros, puro branco com olhos exatamente de azul que ela estivesse a desenhar. Aqueles olhos estavam fixos ela com uma intensidade que roubou a respiração. O Alfa-Rei próprio, o primeiro instinto foi fugir. Mas para onde? Ela estava cercada, em desvantagem numérica, e até mesmo a sua mais rápida, ela nunca ultrapassar lobos. Especialmente não guerreiros de elite guerreiros. Então, em vez disso, ela fez algo que provavelmente parecia loucura. Ela ficou lentamente mantendo as mãos visíveis. Ela levantou o queixo, olhou aqueles olhos azuis diretamente e não olhou para o lado. Se ela estava indo a morrer, ela morto com dignidade. Ela morrendo sabendo que tinha tentado salvar um inocente de assassinato. O grande lobo branco levou um passo para a frente e depois outro. Os outros lobos mantiveram a sua posição, mas o seu líder foi abordado até que ele estivesse menos de 10 pés de distância. Então ele mudou. Era fluido, perfeito e belo. Um momento, um enorme lobo branco. O próximo, um homem que combinava o desenho de Arya tão perfeitamente que a ela tonta. Alto, facilmente 6 pés. Loira platinada, loiro cabelo caindo passe os ombros. Gelo azuis olhos que pareciam ver diretamente através dela. Ele estava com o peito nu, apesar de o frio, a sua pele marcada com cicatrizes que falavam de batalhas sobreviveu. Ele estava o mais impressionante homem Arya tivesse nunca. E ele estava a olhar para ela como ela estivesse algo precioso e impossível.
Tu, disse ele, a sua voz grave e áspera com algo como maravilha. Estás o artista. Arya não conseguiu responder, não conseguia falar, só conseguia apenas ficar ali, com a garganta com um nó, com 17 anos de silêncio e esperança, os seus olhos diziam o que a sua voz não conseguia. Sim, sim, eu estou o um. Por favor, acredite em mim, por favor. O olhar de fé em olhar mudou dela, rosto para os desenhos na neve. Ela observou ele pegar em última imagem, ele mesmo rodeado por um escudo. Então os seus olhos se moveram para outros desenhos que ela feito ao longo de última, ainda visível em o neve intocada. Os mapas, as posições táticas, o retrato de Marcos, os símbolos da traição. Quando os seus olhos voltaram para ela, algo tinha mudado neles. Compreender e fúria, não a ela, mas contra no que ela revelado. Não falar, ele disse em voz baixa. Não era uma pergunta. Algo nela, sua postura, o seu silêncio, a sua expressão tinha dito a ele. A Arya tremeu a cabeça. Mas você pode ouvir? Ela acenou com a cabeça. Estes desenhos, você estado a vir aqui há uma semana, toda noite. Ele levava um passo mais perto, sozinho na escuridão, arriscando a sua vida para me alertar, me sobre uma tentativa de assassinato. Outro aceno. Thyme fechou os olhos brevemente, e quando abriu as portas, elas brilharam com algo feroz. Você está de Silverwood. Não foi uma questão, mas Arya aceneu com a cabeça mesmo assim. O seu coração estava a bater agora. Será que ele enviaria ela de volta? Ele pensaria que ela estava parte de armadilha a armadilha? Se o seu alfa descobrir que traiu o seu, a mandíbula de Faim mandíbula cerrou. Ele vai matar você. Arya fez um gesto de cortar através da garganta. Sim, exatamente. Algo aconteceu então. Algo Arya tinha ouvido sobre, mas nunca experimentado. O ar entre eles de repente ficou elétrica, carregada, como um raio sobre para atingir. O mundo parecia estreitar, até lá havia apenas ele, apenas aqueles gelo azuis, apenas o sentimento de ser visto, verdadeiramente visto, para a primeira vez em 17 anos. O companheiro. Ela viu o momento em que Tyne sentiu isso também. Os seus olhos abriram-se, a sua respiração parou, e ele, sem se mexer, sem pensar, fechando a distância entre eles em dois longas passadas, e levando a mão dela mão na sua. O momento a pele deles se tocaram, o mundo explodiu. O companheiro ligação estilhaçou-se contra a Arya com força, fazendo ela suspirar. Era calor e segurança, e lar e pertença, tudo ao mesmo tempo. Era todo solitário ano de repente preenchido. Cada grito, finalmente ouvido. Cada parte dela, ela tinha estado quebrada lentamente, começando a unir juntas. Mas era mais do que isso. Os seus desenhos em neve começaram a brilhar. Não apenas brilhar, começaram a subir. Os linhas que ela desenhado estavam a levantar-se de a neve, tornando-se tridimensional, translúcidas formas de prata. O mapa que ela criado estava agora aflutuante e o retrato de Marcos parecia quase vivo, cada detalhe de cristal claro, e a protetor escudo que ela criado em torno de imagem de Tiny Imagem. Era real, uma barreira de prateada, energia, sólida como aço, bela como o luar. O 30 lobos atrás de Tain mudaram nervosamente, mas manteve a formação. Tyne estava olhando para as manifestações com uma mistura de admiração e compreensão. Deusa da lua. Ele respirou. Tu és uma artista da alma. Arya aparecia para seus desenhos para o rosto de Thane. Choque escrito em seus. Ela tido nenhuma ideia. Nunca sabido o dom poderia fazer isso. Ela apenas estava a desenhar, apenas tentando de comunicar a única maneira que ela sabia como. Artistas podem criar realidade a partir da arte, Tyne explicou, a sua voz suave apesar de a admiração em seus olhos. É o mais raro presente da deusa oferece. Eu pensavam que eles estivessem extintos. O último conhecido artista morreu há 200 anos atrás. Ele apertou a mão dela cuidadosamente, e os desenhos pulsaram mais brilhantes. O teu dom despertou porque de o companheiro, porque você estava tentando proteger-me com tudo que tinha.
A tua arte tornou-se real porque a sua intenção era pura. A mente de Arya estava a girar. Mate, artista da alma artista. Tudo estava a acontecer rápido, rápido. Demasiado muito. Mas a mão de Tá em mãos no dela estava uma âncora, firme, sólida, seguro. O que é o seu nome? Ele perguntou suavemente. Ela não conseguia dizer, não conseguia falar, mas ela aguentou em pé a sua outra mão e traçou letras em o ar. Eu. Arya, Tain repetiu, e o maneira ele disse isso como estava algo precioso feito o seu peito doer. Eu sou Tain, e você é meu companheiro. A minha alma artista companheira que tem arriscado tudo para salvar a minha vida. Ele levantou a mão para seus lábios, pressionou um beijo em suas juntas dos dedos que enviou calor inundando por ela. Eu não vou deixar nada acontecer a você. Está sob minha proteção agora. Meu para guardar, meu para valorizar, minha para guardar em segurança. Um dos lobos atrás deles, um grande prateada, mudou para a forma humana. Ela era alta, fortemente construída, com cabelo branco e trançados para trás de um impressionante. Alfa, disse, a sua voz respeitosa, mas com urgência. Precisamos de mudar. Se Silverwood patrulhas encontrarem ela aqui. O inverno está certo, disse, embora os seus olhos nunca deixaram o rosto de Arya. Precisamos obter você a meu território agora. Tu não pode voltar para Silverwood. Não é não seguro. Os olhos de Arya abriram-se. Vá embora. Apenas assim isso, ela não tinha nada. Sem pertences, nenhum preparações. Nada a não ser as roupas que ela costas e a bolsa de ervas bolsa que ela usou para esconder o seu perfume. Como se a leitura os seus pensamentos, Thain disse. Nós, enviaremos alguém para qualquer coisa você precisar mais tarde. Agora mesmo, a sua segurança está tudo o que importa. Você, você vir comigo mim? Quer confiar em mim? Arya olhou para ele, realmente olhou para a honestidade na seu gelo azuis, em a postura de seu. No caminho ele assegurava como ela estivesse algo quebrável e preciosa. Ela pensou em Silverwood, de anos passados invisível e silencioso e só. Ela pensou esses desenhos que ela feito, agora brilhantes de prateado, porque ela querido tanto desesperadamente proteger este homem, ela nunca conhecido. E ela o acene com a cabeça. Sim, eu ir contigo você. Sim, eu confio em ti. O sorriso que se abriu no rosto de Tá em rosto foi como um nascer do sol. Turno de inverno mudança. Arya vai cavalgar contigo você. Todos os outros, formação Delta, não estamos não correndo riscos. Em momentos, Arya descobriu a si mesma a ser cuidadosamente levantada para cima costas de Winter Costas. A lobo estava grande o suficiente para transportar ela facilmente, e o seu pelo estava surpreendentemente quente. Os outros lobos formaram um círculo em torno à sua volta a eles. 30 guerreiros de elite guerreiros movendo-se como um só com Fain em o ponto. Como começaram a correr, Arya olhou para trás para a clareira. Os seus desenhos brilhantes estavam já a desvanecer-se, a regressar ao simples linhas na neve. Mas a mensagem tinha recebida. O aviso tinha ouvido. Para a primeira vez em 17 anos, Arya sentiu como que a sua voz, mesmo silenciosa, tinha realmente importado. Os norte-brancos eram diferentes de tudo o que Arya tivesse nunca visto. Onde Silverwood estava tudo canto e pedra fria, o território de Thain Território foi construído com cordialidade na mente. Os edifícios foram construídos a partir de madeira clara e pedra, projetado para combinar com a paisagem nevada, ao mesmo tempo que proporcionando abrigo contra condições meteorológicas adversas. Em todos os lugares olhava. Ela via lobos a ir por aí os seus negócios, sem com medo ou ombros oprimidos, mas com confiança e determinação. Ninguém parecia como que estivessem invisíveis aqui. Todos parecia importar. Fine liderou-os diretamente para o grande salão, uma enorme estrutura que conseguiu a sentir tanto imponente e acolhedor. No interior, as lareiras crepitavam em enormes lareiras, e o cheiro de pão e carne feita estômago de ar e a estômago com fome repentina fome.
Quando ela comido comeu de forma adequada? Sage Thane chamou e uma mulher mais velha apareceu de um lateral corredor. Ela tinha cabelo prateado, puxados para trás para um rabo de cavalo e gentil olhos que avaliaram Arya em segundos. Alfa. As sobrancelhas de Sage, sobrancelhas, erguem-se enquanto ela tomava em aparência diária a aparência. O roupas do criado, o dedos, o pálpebras palar. Isto é Arya, disse Thane disse. E algo em sua voz fez os olhos de Sage olhos ficarem ainda mais arregalados. Meu companheira, ela é uma artista. Ela tem viajando em secretamente há uma semana para alertar-a sobre um complô de assassinato. Ela está exausta, possivelmente ferida, e precisa de cuidados imediatos, cuidados. Sage já estava a mudar-se antes de terminar de falar. Venha, querida, vamos aquecer e alimentado. E cuidados. Alfa, você pode pairar, depois eu garantido que ela não vai entrar desmaiar. Apesar de tudo, a exaustão, o medo, a opressão, estranheza desta novo lugar, Arya descobriu quase a sorrir ao maneira Sage falava com Thane. Como ele estivesse apenas outro lobo que precisava ser gerido, não a lenda rei. Eu estarei aqui, disse Thane disse, apanhando a mão de Arya, antes de ela pudesse ser levada para longe. Eu não estou não a sair, mas por favor deixe Sage ajudar você. Arya aceno e permitiu a si mesma a ser guiada à sala privada. Sage trabalhou com eficiente gentileza, verificando o seu mais para ferimentos, fazer curativos e feridas, envolver o seu em peles por um fogo crepitante fogo. Pode beber isso, querida. Sage ofereceu um copo de algo que cheirava a ervas e mel. Arya tomou com gratidão, bebendo o líquido quente. Isso acalmou a sua garganta, não falando falasse estivesse uma opção de qualquer forma, e enviou calor através dos seus membros. O Alfa diz que estás mudo, Sage perguntou gentilmente. Arya acenou com a cabeça. Por escolha ou por lesão? Arya hesitou, e então traçou em o ar. T-R-A-U-M-A. Compreensão preenchido os olhos de Sage. Oh, pequeno. Estou tão desculpa, mas você deveria saber isso. O pacote inclui vários lobos que não falar. Nós desenvolvido um sistema de sinais manuais. Gostaria a aprender? Aprender? Os olhos abriram-se. Língua de sinais. Uma maneira de comunicar além do desenhar letras em o ar. Ela acenou com entusiasmo. Sage sorriu. Ótimo, vou ensinar você. Mas primeiro, vamos começar algumas comida para você. Você está muito magra. Mas nos próximos 3 dias, o mundo de Arya transformou-se. Sage ensinou a sinais usados, e um sistema que permitia completas conversas. Arya escolheu rapidamente os seus artistas memória para padrões, servindo bem a bem. Dentro de 2 dias, ela poderia segurar conversas. Winter Thane's Beta levou ela a fazer compras para roupas. Não servos trapos, mas vestidos bonitos, vestidos e práticos treino equipamento. Você está o companheiro do Alfa, Winter disse com firmeza, quando Arya tentou recusar os itens mais finos. Você será Luna depois do casamento. Você precisa olhar a papel. A palavra Luna fez o coração de Arya acelerar. Ela não estava Luna ainda. Esse título só veio após a cerimônia de acasalamento, após a formal ligação estivesse concluída. Agora, ela estava apenas companheira de Thane, companheira. Mas a maneira Winter disse isso, como fosse inevitável e certo, criar algo caloroso florescer em peito de Arya peito. Thane ele próprio estava incrivelmente paciente. Ele passava horas com ela, aprendendo os seus sinais, ensinando a ela sobre o seu território, incluindo ela em todas as discussões sobre como lidar com o ataque. Os teus desenhos deram tudo o que precisávamos, explicou durante uma sessão de estratégia. Estavam Winter, uma homem de grande porte macho chamado Stone que serviu como gama, e vários outros lobos de alto escalão. Nós sabemos os números, o tempo, as táticas. Agora precisamos de decidir como responder. Nós poderíamos prender Ronin agora, Stone sugeriu. Acuse a ele de traição, conspiração de cometer homicídio. Em quais base?
Winter rebateu. Nós temos desenhos na neve que já derretidas. Ronin não negar tudo. As mãos de Arya movem-se rapidamente em sinais que ela ha aprendido. Deixar o ataque acontecer. Esteja pronto. Apanhe-os em o ato. Todos se virou para olhar para ela. Thain traduziu para aqueles que não sabiam sinais ainda. Arya sugere que deixemos o ataque prosseguir, mas esteja preparado. Apanhe-os em flagrante. É arriscado, disse Winter, mas ela estava considerando isso. Se alguma coisa de errado, Arya assinou. Isso não vai. Tu tem tudo a informação. Você controla a situação e você precisa provas de que todos conseguem ver. Torne isso impossível negar. Fine estava observando ela com algo como orgulho. Ela está certa. Ronin vai reivindicar qualquer acusação é um ataque. Mas se nós apanharmos 50 bandidos e Marcos a espada tentando assassinato em A Festival, com Ronin claramente a envolver, ninguém pode negar que eles planejaram por horas. Arya contribuiu durante todo o desenho os diagramas que a sua alma artista Dom trouxe à brilhante tridimensional. Ele foi exaustivo. Cada manifestação esgotava a sua energia. Mas isso estava tão satisfatório, finalmente ser ouvido, finalmente ter suas ideias importarem. Quando a reunião terminou e os outros saíram, Fine ficou para trás. Ele aproximou-se de Arya com cuidado, sempre dando espaço para recusar, sempre certificar-se, certeza ela estava confortável. És brilhante, disse ele, suavemente. A maneira você vê os padrões, a maneira você pensa estrategicamente. Você desperdiçado como um servo, Arya. Tu deves ter estado alguém mais confiança, conselheira. As mãos de Arya se moveram. Eu estava invisível. Isso era mais seguro, eu sei. A mandíbula de Fine mandíbula cerrou-se. E eu odeio isso, você tinha que esconder quem você é apenas para sobreviver. Mas você está seguro agora. Você nunca teve que estar invisível novamente. Ele estendeu a mão lentamente, dando tempo para recuperar, afastar-se, e copada o suave gentilmente. O companheiro a ligação zumbia entre eles, quente e perfeito. Eu quero que saiba que não estou não a afirmar que porque de ligação. Não estou não a manter você porque do teu dom. Eu quero que porque és corajoso e brilhante e gentil, porque você arriscaste tudo para salvar alguém que nunca conhecido. Porque mesmo sem palavras, você tens o voz mais alta coração que eu já encontrei. Arya sentiu as lágrimas a brotar. Ninguém tinha falado com ela assim. Tinha nunca visto ela assim. As suas mãos moviam-se tremulantes. Eu não consigo falar. Eu não sei se eu algum dia novamente. Eu não me importo. Thain disse imediatamente. Eu disse que estou a ouvir. Passado a minha vida aprendendo a ouvir o que não é dito. Você mais claramente em silêncio do que a maioria das pessoas fazem com mil palavras. Arya assinou. Você não te importas, Arya? Ele pressionou a testa contra dela, a sua voz áspera com emoção. A minha irmã estava muda. Ela morreu quando nós éramos jovens. Os bandidos atacaram ela. Eu não consegui salvá-la ela. Desde então, tenho tornado isso meu objetivo, ouvir as vozes que outros ignoram, para proteger aqueles que não conseguem falar por si próprios. Encontrar você, conhecer-te você, aprender que o meu companheiro é alguém que transforma em silêncio em arte e estratégia e salvação. Isso parece como a Deus estivesse-me uma segunda oportunidade. Uma oportunidade para proteger alguém precioso em vez de perder. As lágrimas de Arya escorreram. Ela atirou os braços ao redor de pescoço de Thain pescoço, abraçada com força, e sentiu ele abraçá-la ela em a sua força. Por longos, eles ficaram parados. Duas pessoas que estivessem solitárias, encontrando um lar em cada outro. Quando eles finalmente se separaram, Arya suspirou. Eu quero cerimônia de acasalamento, cerimônia em breve. Então olhos ardiam. Depois de o lidarmos com Ronin, depois de estiver em segurança, então eu vou acoplar-me de forma adequada com todo o nosso conjunto como testemunha. E você será minha aluna. É isso aceitável? Arya assinou. Perfeito. Então ela beijou ele por a primeira vez. O companheiro ligação cantou entre eles, cordão e brilhante e cheios de promessas.
A Festival da Paz Festival chegou com céu e neve. Arya ficou com o inverno e o outro outras vestidas em um vestido de prata e branco que marcou o seu claramente como companheira de Tain companheira. A sua prateado branco prateado estavam trançados com cristais que capturaram a luz. Ela não parecia nada parecida à empregada que esfregou o chão em silêncio. Ela olhou como alguém que importava a eles. O festival estava cheio pleno. Os wolves de vários territórios misturaram-se, comiam, beberam e celebraram a paz que tinha funcionado anos para estabelecer. A música tocava, crianças corriam a rir pela neve e a atmosfera estava alegre. Alpha Ronin estava lá, é claro. Ele ficou com sua delegação de Silverwood, o seu cara uma máscara de falsa amizade como ele falava com outros alfas. Arya tinha visto, procurar a multidão várias vezes. Estava procurando por Marcos, por seus bandidos. Ele não tinha nenhuma ideia, eles estavam todos já a caminhar para uma armadilha. Thine estava posicionado o guarda silenciosa por todo o terreno do festival, escondidos mas pronto. Outros 50 guerreiros esperavam em a floresta, preparados para fechar a rede. Cada fuga estava coberta. Todas as táticas Marcos planeou para usar tinha um contador pronto. Ele estava quase lindo como minuciosamente eles transformaram o plano de Ronin contra ele. Arya sentiu a presença de Thine antes de ele. O companheira ligação deixou que ela sentir ele sempre agora. A sua localização, as suas emoções, o seu bem-estar. Ele aproximou-se a ela com aquela graciosidade, o seu cabelo platinado, o cabelo brilhando em sol. Pronto? Ele perguntou em voz baixa, assinalando apenas ela compreendesse entender. Arya assinou de volta. Pronto, acabar isso. Como se em que o ataque começou. 50 bandidos irromperam de da árvores, movendo-se em uma exata formação Arya tinha desenhado. Eles foram coordenados profissionais, claramente bem treinados. Marcos a lâmina liderou. Suas cara contorcido em uma sorriso, enquanto ele avistou Tyne. O que Marcos não sabia era que ele estava correndo em linha reta em uma armadilha que tinha planejada para até o último detalhe. O guarda silenciosa moveu-se primeiro. 30 lobos explodiram de esconderijo, cortando o avanço do malandro antes de eles puderam alcançarem o festival. Ele foi imediatamente que os malfeitores estavam superados. O guarda silenciosa eram de elite para uma razão. Então o outros 50 guerreiros fecharam em de trás, cortando-o a retirada. A batalha, se pudesse ser chamada isso, acabou em minutos. Os bandidos estavam cercados e em menor número e superados em manobras. Marcos a espada, ele próprio, foi levado à baixada por pessoalmente. 3 rápidos movimentos, e o líder estava inconsciente em neve. Não um único festival convidado foi ferido. Não um único inocente lobo foi capturado em fogo cruzado. Fogo cruzado. Perfeita. Mas o melhor parte veio a seguir. Alpha Ronin. A voz de Time Voz espalhou-se por todo o silêncio de o terreno do festival. Ele ficou sobre Marcos inconsciente, com as mãos gelo azuis olhos fixos em Silverwood. É interessante. Estes bandidos atacaram exatamente o hora e local onde o meu companheiro desenhos previram que fariam. Eles usaram exatamente as táticas que ela ilustrou. E o seu líder, ele incitou Marcos com a sua bota. É exatamente o lobo que ela desenhou. O rosto de Ronan tinha ficado branco. Eu não sei o que estás falando. Há mais, o inverno interrompido, avançando para a frente com um selada. Nós capturado este mensagem 2 dias, skulking, perto de nossas fronteiras. Depois de alguma persuasão, ele foi muito falador. Ele confirmou que você contratou Marcos, o Blade, para matar Alpha Thane. Ele forneceu detalhes sobre seus pagamentos, suas reuniões, toda a sua conspiração, Stone acrescentou. Nós também temos testemunhos de 3 servos de Silverwood servos que testemunharam o seu planeamento. Parece que não tão cuidadoso como pensava sobre quem estava a ouvir. Arya avançou para a frente então, e todos os olhos voltou-se para ela. Ela estava claramente marcado como companheiro de Time companheira, claramente alguém importante. Os olhos de Ronin abriram-se ao reconheceu ela. O silencioso servo que esfregou o pisos, que ele nunca olhado 2 vezes.
Ela puxou para fora o seu diário e segurou para abrir para páginas de desenhos detalhados, desenhos, mapas de conspiração de Ronan, retratos de Marcos, linhas do tempo de reuniões, tudo o que ela testemunhado ao longo de semanas de estar invisível. O meu companheiro é uma artista, disse Tyne, disse, que a sua voz dura como aço. Ela testemunhou o seu conspiração e gravou. Ela arriscou a sua vida por uma semana para me alertar. E porque de a sua coragem, a sua tentativa de me e apoderar-se o meu território falhou completamente. Ele fez um gesto, e Stone avançou as correntes. Alpha Ronin de Silverwood. Está sob prisão por conspiração para cometer homicídio, contratação de bandidos para atacar a Festival de Paz Festival e traição contra o territórios. O rosto de Ronin contorceu-se de raiva enquanto as correntes foram apertadas. Aquele pequeno, ela é a única que estragou tudo. Eu vou matá-la, ela. Wolfheim me mudei mais rápido do que pensava. A sua fechou em a garganta de Ronin. A sua voz estava mortalmente silenciosa. Ela não uma serva. Ela é minha companheira. Ela vai ser minha aluna. E se tu alguma vez ameaçar ela novamente, eu vou arrancar você em pedaços pessoalmente. Estou a ser claro. Ronin poderia apenas gorgolejar uma resposta enquanto os guardas arrastavam ele para longe. O resto de festival foi moderado após isso, mas o humor estava mais de alívio do que medo. Tyne tinha protegido todos. A conspiração foi desmascarada. Os bandidos foram capturados. A paz foi preservada. Como o sol se punha, Tyne encontrou Aria em pé em borda beira do festival, olhando para a paisagem. Ele envolveu os braços à volta a ela por trás, descansando o queixo na topo de cabeça a cabeça. Tu salvaste a minha vida, ele murmurou. Salvou a minha matilha. Salvou esta toda a... Você está uma heroína, Aria. As suas mãos comovidas. Eu estou apenas alguém que desenhou desenhos. Não. Tyne virou-se-á para ele. Ele. Você é alguém que viu injustiça e recusou-se a aceitar isso. Alguém que tomou enormes riscos para proteger um estranho. Alguém que se virou silêncio em o mais alto aviso que alguém já ouviu. Você é extraordinário. Ele deixou cair para um joelho em neve, pegando suas mãos nas suas. Eu sabemos que nós já temos o companheiro. Eu sei a Deus escolheu nós para cada outro, mas eu quero escolher você também. Arya vai te deixar eu terminar a cerimônia de acasalamento? Você será a minha aluna, minha companheira, minha igual em tudo as coisas? Será que ajudar-me a construir um território onde todos vós, expressa ou em silêncio importa? Arya estava a chorar enquanto ela acene que sim. Ela puxou-o para cima e beijou ele, o companheira ligação cantando entre eles com pura. Quando eles se separaram, ela assinou, eu quero a cerimônia amanhã. Fine riu com alegria e feliz. Amanhã, então vou casar contigo amanhã, e passar o descanso de minha vida a fazer certeza que sabes como amado e valorizado vocês são. A cerimônia de acasalamento foi realizada sob o lua cheia, com toda a matilha presente. A Ria vestia branco e prateado, com o seu cabelo prateado, cabelo esvoaçante, solto para baixo nas costas. Sage tinha tecido cristais e lua em os mechas, até ela ficou como uma obra de arte viva. Tyne vestia traje casacos de peles, a sua cabelo platinado, cabelo trançados em o antigo. Ele olhou cada centímetro o rei alfa poderoso e forte. Mas o maneira ele parecia para Arya como ela estivesse a única pessoa em mundo que importava, que era o que há o coração doer. Sage atuou a cerimônia, falando antigas palavras que fariam ligá-los formalmente em os olhos de Dumatilha e a lua. Quando isso chegou hora para fazer marcação, Tyne embalha o rosto de Arya suavemente e gentilmente. Eu amo, disse, voz embargada de emoção. Eu amor a tua coragem, a tua bondade, a tua mente brilhante. Mente. Eu adoro a maneira como você vês o mundo e traduzir. Em arte. Eu adoro que você escolhesse de ser corajoso quando ficar em silêncio seria ter mais seguro. Eu adoro tudo em você, Arya, e eu vou passar a minha vida a fazer certeza de que nunca duvidar disso.
As mãos de Arya mãos em resposta, fazendo sinais palavras o todo, o Matilha poderia agora compreender. Eu amo você. Tu ouviste quando não ninguém o fez. Você fez-me visível quando eu passei anos escondido. Tu me deu-me uma voz mais alta do que palavras. Tu és o meu casa. Quando Thain marcou o pescoço dela pescoço, reivindicando que ela, como sua companheira, e Luna antes de a deusa da lua deusa, algo extraordinário aconteceu. A alma de Arya, a alma artista Dom, irrompeu com o poder de o concluído, e de repente o toda a clareava estava cheia de imagens, brilhantes imagens, desenhos retirados de sua memória, e tornou-se real. Os seus pais sorriam e orgulhosos. A sua avó, gentil e amorosa, a assustado Arya, de 6 anos Arya tinha estado, e o forte e ela tornado. Thane e os 30 lobos que a rodeavam ela naquele amanhecer. Os desenhos em neve que tinha salvo a sua vida. Cada momento da sua viagem tornou-se em prata luz, flutuando à sua volta eles como uma galeria de sua. O Matilha suspirou de admiração. Isto era alma artista mágico em sua melhor. Verdade tornada visível, emoção tornada real, silêncio assumiu forma. Quando as imagens finalmente desapareceram, Arya virou-se para a face o Matilha. O seu Matilha, agora sua casa. E então algo ainda mais extraordinário aconteceu. Ela abriu a boca e falou a sua primeira palavra em 17 anos. Minha. A voz dela, era áspera de falta de uso, mal mais do que um sussurro, mas em o silêncio atordoado silêncio, todos ouviram. Os olhos de Faim, olhos abriram de espanto e alegria. As mãos de Arya para esclarecer o que ela queria dizer. Este Matilha, esta casa, esta vida, este amor, tudo meu, e eu nunca invisível novamente. O Matilha explodiu em uivando ecoando por toda a noite. Fain puxou Arya para dentro seus braços, segurando ela com força, enquanto ela treme de a enormidade da o que ela tinha feito. Ela falado, não porque o companheiro ligação magicamente curou o seu trauma, não porque ela estava consertada ou curada, mas porque ela finalmente sentido segura o suficiente, valorizada o suficiente, amado o suficiente para escolher ela voz. Não precisa de falar novamente se você não querer. Murmurou Tain, murmurou contra o cabelo dela cabelo. Eu amo você de qualquer maneira, Arya assinou. Eu sei, mas talvez às vezes eu vou quando eu tiver algo importante a dizer. Tudo o que diz é importante, insistiu, dito ou assinado, ou desenhado, ou pintado. Cada forma de comunicação que escolher é precioso. 5 anos depois, Arya sentou-se em estúdio, uma linda sala em o grande salão que tinha projetado especificamente para ela a arte. Luz solar incidia através de enormes janelas, iluminando as pinturas e desenhos que cobriam todas as paredes. Ela estava trabalhando em um retrato quando os gêmeos de 3 anos, gêmeos vozes, chamaram-de da porta. Mãe, mamã, olha! A Arya virou-se para ver o seu filho e filha acorrerem à sala. Eric tinha o seu cabelo platinado e gelo azuis. Lisa tinha os olhos prateados branco e mais comportamento mais calmo. Ambos eles estavam segurando pedaços de carvão. Olha o que eu desenhei. Eric empurrou um papel para ela. Um pouco desigual que estava claramente destinado para ser o seu pai. Lisa mostrou o seu desenho com mais timidez. Uma representação perfeita de uma flor, demasiado detalhada para uma criança de 3 anos. Enquanto Arya observava, o desenho da sua filha começou a brilhar com uma luz prateada suave. A flor levantou-se da página, tornou-se real por um momento antes de desaparecer. Lisa também era uma artista da alma. Arya ajoelhou-se e puxou os 2 filhos para os seus braços, sinalizando com uma mão enquanto falava suavemente. Ela ainda preferia sinais na maioria das vezes, mas usava a voz em momentos importantes. São lindos, ambos perfeitos. Quando crescer, vou entrar para a guarda silenciosa como o tio Stone, declarou Eric. Lysa sinalizou baixinho. Quero pintar como tu, mamã. Vocês podem ser o que quiserem, garantiu Arya, desde que sejam gentis e corajosos. Fine apareceu na porta, com o filho de 6 meses, Asher, a dormir no seu peito. Eles estão a incomodar-te? Arya sinalizou com um sorriso. Nunca. Eles são perfeitos. Ela levantou-se e foi para o lado do seu companheiro.
Thine envolveu-a com o braço livre e eles observaram os gêmeos a correrem para brincar. Através da janela, Arya podia ver os picos brancos do norte estendendo-se diante deles. Prósperos, pacíficos, florescentes. Ela tinha conseguido. Os seus avisos tinham salvado não apenas Tain, mas todo o território. Os seus dons, tanto a sua arte quanto a sua mente estratégica, tinham ajudado a moldar políticas, dissipar conflitos, construir alianças. Ela tinha fundado uma escola de arte no território para crianças que tinham dificuldade com a comunicação tradicional. Crianças mudas, surdas ou que simplesmente tinham dificuldade com as palavras aprenderam a expressar-se através do desenho, da pintura e da escultura. Várias delas manifestaram dons raros quando lhes foi dada a liberdade de comunicar à sua maneira. Os Picos Brancos do Norte tornaram-se conhecidos como um lugar onde a voz de todos importava, falada, sinalizada, desenhada ou simplesmente sentida. Um lugar onde ser diferente não era uma fraqueza, mas uma força. "O que estás a pensar?" perguntou Tatã, acariciando o cabelo dela. Arya fez sinais, sobre aquela serva assustada que desenhava na neve. Sobre o quanto ela evoluiu. Ela tornou-se uma heroína. Dain disse, tornou-se uma Luna, tornou-se a mãe dos meus filhos e o coração do meu território. Tornou-se a pessoa mais importante do meu mundo. Arya fez sinais. Ela tornou-se visível. Era tudo o que ela sempre quis. Tu és mais do que visível, insistiu Tain. Tu és radiante. Tu és poderosa. Tu és amada por toda a Alcateia. Tu és Arya, sinalizou ela. Tua. Então ela disse a palavra em voz alta também. Tua. Fain beijou-a suavemente. E eu sou tua para sempre. Anos mais tarde, quando lobos jovens vinham até Luna Arya, sentindo-se perdidos ou sem voz, incapazes de expressar quem eram ou o que precisavam, ela sorria e mostrava-lhes os seus primeiros desenhos. Os daquela semana em que arriscou tudo para avisar um rei que nunca conhecera. Eu já fui invisível, ela gesticulava, a sua voz às vezes acrescentando palavras suaves para dar ênfase. Eu estava em silêncio, com medo e sozinha. Eu achava que a minha voz não importava porque eu não conseguia falar. Mas eu estava errada. Ela mostrava a eles o seu estúdio cheio de obras de arte que literalmente mudaram o território. Pinturas que resolveram conflitos, desenhos que projetaram novos edifícios, esculturas que inspiraram novas leis. Comunicação não tem a ver com som, ela dizia a eles. Tem a ver com conexão, com verdade, com ter algo a dizer e encontrar uma maneira de dizer. Sejam palavras, sinais, arte, música ou simplesmente presença, a sua voz importa. Só precisa encontrar a maneira certa de a partilhar. A deusa da lua dá-nos dons, dizia ela, apontando para o território além das janelas. Não para nos tornar poderosos, mas para nos ajudar a conectar, para nos ajudar a servir, para nos ajudar a salvar uns aos outros. O meu dom, deixe-me avisar um rei, deixe-me salvar vidas, deixem-me construir uma família e um lar. Mas o presente não era o que importava. O que importava era ter algo importante a dizer e encontrar a coragem para o dizer. Ela olhava para o jovem lobo com absoluta certeza e gesticulava. Tens coisas importantes a dizer. Encontra a tua maneira de as dizer e sabe que aqui, neste território, todas as vozes são ouvidas, mesmo as silenciosas, especialmente as silenciosas. Porque às vezes, as vozes mais silenciosas têm as mensagens mais importantes. Às vezes, um desenho na neve pode salvar um reino. Às vezes, os invisíveis são, na verdade, os mais poderosos. Só precisa ser corajoso o suficiente para ser visto. E todas as vezes, sem falhar, os jovens lobos partiam sentindo-se ouvidos, valorizados e esperançosos. Porque Luna Arya, a ômega muda, que desenhou avisos na neve e se tornou rainha, mostrou-lhes que todas as vozes importavam. Mesmo as silenciosas, especialmente as silenciosas. Se gostou desta história, inscreva-se no canal para mais contos de romance com lobisomens, reis alfa, companheiros rejeitados, histórias poderosas de ômegas. Clique no sino de notificações para nunca perder um upload. Deixe um comentário abaixo a dizer o que achou da história de Arya e Tain e que tipo de histórias de lobisomens gostaria de ver a seguir. O seu apoio significa tudo e ajuda-me a criar mais conteúdos como este. Obrigada pela leitura e até a próxima.